Oi, pessoal. Eu sou Fabiana Félix, do blog Fabi Félix Artesanato. Então, para quem me acompanha, sabe que sempre que dá, eu coloco lá no meu blog alguns postzinhos com dicas sobre o biscuit para quem está iniciando. E como eu participo de uma série de grupos no Facebook, uma dúvida que eu vejo o pessoal que está iniciando sempre perguntar lá é a respeito de pintura de olhinhos. Então, eu estou fazendo umas encomendas aqui da Princesinha Sofia. E aí, como eu estou pintando os olhinhos das minhas bonequinhas, eu resolvi fazer esse vídeo para passar a diquinha para vocês como é que eu faço para deixar os olhinhos da minha bonequinha assim bem bonitinho, redondinho, certo? Então eu resolvi aproveitar para poder passar essa dica para vocês hoje, tá certo? Essa encomenda vai ser de chaveirinhos, são os chaveirinhos da Princesinha Sofia, ó, que fofinho. Então eu vou passar a diquinha da pintura de olhos para quem tem dificuldade. Esse olho é bem simples de fazer, bem facinho, rápido, é feito com pinta bolinha, não tem muito mistério. É só algumas diquinhas que você tem que seguir para que o olho fique assim bem bonitinho, bem redondinho, bem certinho, sem que fique torto, tá? Então, qual é a primeira dica para você fazer o olhinho bonitinho? Primeira coisa, a cabeça tem que estar bem sequinha, porque aí se você errar, você pode apagar, fazer novamente sem causar nenhum dano à tua peça, tá? Segunda dica, para fazer os meus olhinhos, vocês podem ver que eles são sempre no mesmo localzinho, sempre certinho, sempre redondinho, a mesma altura, a mesma direção um do outro. Então, como é que eu faço para deixar ele certinho? Eu me baseio pela boca, tá? As peças já têm essa marcação dos olhos, a gente já sabe que é nessa linha aqui, nessa marquinha mais baixinha, que a gente vai colocar os olhos. Então, para que ele fique bem certinho, eu me baseio pelo final da boca. Então, acima do final da boca, na linha dos olhos, é onde eu vou marcar o olhinho, tá? Outra coisa, é importante que a tinta, ela esteja bem aguadinha para você fazer. Porque se ela estiver muito grossa, não vai ajudar muito, tá? Então, no caso das minhas bonequinhas, eu gosto de fazer seguindo a numeração do pinta-bolinha, tá? Eu utilizo a ponta número 5 para iniciar a pintura dos olhos. Então, você enche a pontinha não sei se dá para vocês verem, tá? Enche a pontinha do pinta-bolinha. E vou aqui, como eu falei para vocês, ó. Finalzinho da boca, né? Acima, na linha dos olhos, eu vou marcar. Eu encosto e faço uma leve pressão, tá? É essa leve pressão que vai fazer com que a tinta espalhe bem. Eu venho aqui no outro, tá? Deixa eu botar na posição que fique fácil para vocês verem. Acima do final da boca, na linha dos olhos, eu vou. Tá? Se ficar um pouco menor que outro, como eu ainda tenho aqui na pontinha tinta, eu só vou encostar lá no mesmo local e fazer a leve pressão, porque a tinta vai se encarregar, a tinta por estar molinha, essa pressãozinha vai se encarregar de espalhar a tinta que estava aqui na pontinha, tá certo? Então, para passar para o passo seguinte, eu preciso que essa parte branquinha esteja seca. Então, fiz isso, eu vou reservar, espero uns 5, 10 minutinhos para que a tinta branca seque e eu vou para o segundo passo. No caso da Sofia, ela tem os olhos azuis, então esse segundo passo seria a cor dos olhos. Se o boneco tem olho azul, se tem olho castanho, se tem olho preto, é nesse segundo passo que a gente vai fazer a cor dos olhos. Então, primeira parte, que é a parte branca, eu usei a ponta número 5 do pinta-bolinha. Para a cor dos olhos, eu vou usar uma ponta menor. Então, vou passar agora para a ponta número 4. Vou molhar lá na cor dos olhos o mesmo processo. Encho a pontinha do pinta-bolinhas. Tá vendo? E vou aqui na minha bonequinha colocar.
encosto e pressiono. Tá vendo que ela já fica bem redondinha? A tinta, se ela tiver grossa, ela não vai, quando a gente pressiona, ela não espalha bem. Faça a mesma coisa no outro olho. Enchi novamente, vocês viram que eu enchi novamente, porque se você não encher, usar só o restante, já não vai ficar do mesmo tamanho. E vou lá. Encosto e faço uma leve pressão. Deixa eu ver se focar um pouco melhor. Tá vendo? Que ela fica bem redondinha, fica sempre no mesmo tamanho. E repare, já com a peça, tá vendo? Que ela fica acima da linha da boca, acima do final da linha da boca. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Esperar essa parte azul secar, que é a cor dos olhos secar, para poder fazer a terceira etapa, que é a pupila. Então, espero secar. Quando ela estiver bem sequinha, eu já tenho outra aqui já sequinha, a gente vai para a pupila. Como eu falei, o branco dos olhos foi na pontinha 5. A cor dos olhos eu diminuo um pouco o tamanho da bolinha, eu vou para o número 4. Para a pupila, eu vou diminuir mais ainda. Não vou pular para o 3, eu vou pular para a ponta número 2. Porque a pupila ela precisa ficar menorzinha e mais delicada, certo? Então, volto a fazer o mesmo processo. Molhar a pontinha. Venho aqui no meinho, né, do olho. Encosto e pressiono. Não é força, tá, gente? É só uma leve pressão, para que essa pressão faça com que a tinta espalhe. Ó. Se você achar que um tá menor que o outro, faz aquele processo. Se não tiver ficado tinta, tiver ficado muito pouca, você pode pegar um pouquinho mais. Mas aí já pega bem menos do que a primeira vez, tá? Eu achei que essa minha aqui tava um pouquinho menor. Já ficou do mesmo tamanho, tá vendo? Então, continuo fazendo a mesma coisa. Espera mais uns 5 minutinhos essa parte preta secar para poder colocar o brilho dos olhos. No caso do brilho dos olhos, eu usei a ponta número 2 para fazer a pupila. Essa pontinha número 1, eu ainda acho ela muito grossa para fazer o brilho dos olhos. Então, eu acabo utilizando um palito de dente. É um palito de dente que tem a ponta bem fininha, essa aqui tá mais fininha. Pontinha bem fininha para fazer o brilho dos olhos da bonequinha. Então, o mesmo processo. Molho a pontinha, venho aqui e aqui eu faço um leve toquezinho, só para dar uma pinguinho branco, ó. Bem levinho mesmo. Para o olho ficar bem delicado. Para fazer os cílios, vocês podem usar essas canetinhas. Caneta permanente para retroprojetor. Ou pode usar o pincel. Para quem tem dificuldade de usar pincel, pode usar a canetinha mesmo, tá? Usei uma canetinha da ponta bem fininha, tá, gente? Para deixar o cílio bem delicado. Vou ajeitar aqui que ficou um pouquinho mais claro. Olha, como já fica bem fofo, bem delicado, né? Para fazer a sobrancelha da Sofia, ela tem a sobrancelha marrom. Se você tiver a canetinha marrom, faz com a canetinha. Eu não tenho a canetinha marrom, eu vou usar o pincel mesmo para fazer.
Use um pincel bem fininho, com a ponta. Tá vendo? Bem fininho. Molho a ponta do pincel aqui, ó. Tiro o excesso de água. Tiro o excesso de tinta também, vai ficar bem pouquinho. Para a sobrancelha, eu também uso uma regrinha, para não ficar uma torta. Acima aqui do final do olho, eu marco o pontinho onde eu vou começar a minha sobrancelha. Do outro lado também. Só para ter uma certeza do local que a sobrancelha vai ficar, tá? Tudo bem. Encosto e arrasto. Tá vendo? Ficou um pouco torta. Então, ficou torta, ó. Por isso que é importante a cabeça estar sequinha. Você molha um cotonete e vai limpa. E vai limpar. Precisa encharcar não, é só molhar um pouquinho a pontinha, espremer e passar. Ainda não ficou legal. Vamos apagar e fazer novamente. Até ficar bom. Agora melhorou. Agora ficou certinho. Tá vendo? Então, gente, vocês viram que é bem simplesinho. Só respeitar a localização, né? Essa diquinha do final da boca, na linha dos olhos, final da boca, sempre ficam tudo certinho. Se vocês pararem para olhar minhas peças, todas são no mesmo cantinho. Então, não tem como errar se vocês se basearem pelo finalzinho na boca. Guiando também por essa regrinha do maior, menor, menor, também não tem como errar, porque fica sempre aparecendo o branco, a cor, o azul, né? Fica aparecendo todas as cores dos olhos, né? Que há nos olhos, o branco, o azul, ou o marrom, ou o preto, seja lá qual for. E se você faz um cílio delicado, um brilho dos olhos delicado, isso aí já é o charme total da sua peça, tá certo? Então é um olhinho bem simples que você pode fazer em lembrancinhas, em topo de bolo, em noivinhos. Deixa eu mostrar pra vocês isso aqui, ó. Esse olhinho desses noivinhos foram feitos da mesma forma, tá? Ó, lembrancinhas. Então, vocês podem utilizar esse olhinho em vários tipos de peça. Ó. Esse é um topinho de bolo, de monjinho. Topinho de bolo, ó, do Pequeno Príncipe. Então, todos esses olhinhos foram feitos dessa forma que eu ensinei para vocês. É uma forma bem simples de fazer, rápida e que vai deixar sua peça bem bonitinha. Então, se você tem dificuldade, comece a treinar a fazer esse olhinho que você vai ver que é bem facinho de fazer e vai deixar suas peças bem fofinhas, tá certo? Eu espero que a dica ajude, que vocês consigam fazer suas peças aí bem fofinhas com olhinhos bem bonitinhos, tá certo? Então, até a próxima. Tchau! Quem não conhece o meu blog, quem não seguiu ainda, segue lá, é fabifelixartesanato.com.br. Lá tem várias dicas sobre biscuit, tem alguns papes, tem uma série de trabalhos meus que vocês podem conhecer e se inspirar, tá bom? Então, obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau!